Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Em nome do Senhor Jesus. Canta o refrão de novo. Então minha alma canta-te, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Gálatas 5:16. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Mais uma vez, vocês. Então minha alma. Então quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma, então quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Diga, meu Deus, fala comigo através da tua palavra, me dá a direção, meu Deus, para que eu possa te servir e te agradar, em nome de Jesus, graças a Deus, amém, amém. Diz assim: as obras da carne e o fruto de quê, gente? Do Espírito. Tem gente, olha só, muita gente, quem quer agradar a Deus aqui, diga eu. Fazer a vontade de Deus, diga eu. Tem muita gente que faz a seguinte pergunta: o que eu faço, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus? Uma vez que eu sou homem, sou limitado, cheio de erros, de falhas, sou de carne, uma vez que eu tenho os meus limites, eu também tenho os meus desejos carnais, como eu faço para vencê-los e assim agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus e não a minha vontade? É a pergunta e a questão de muitos, principalmente de jovens, que querem agradar a Deus, que querem servir a Deus, fazer a vontade de Deus, mas o desejo da carne, a vontade da carne ainda fala mais o que, gente? Ainda fala mais alto. Então Deus aqui dá uma direção, Ele mostra a direção e o caminho para que você consiga vencer, para que você consiga resistir, para que você consiga vencer os desejos carnais, para que você consiga vencer as vontades da carne. Amém, gente? Amém. Porque a nossa luta, gente, nós temos muitos inimigos, vários inimigos, mas um dos maiores, e que nós lutamos todos os dias contra eles, e eles lutam todos os dias contra nós, é o diabo, é ou não é verdade? É ou não é verdade? O diabo, o mundo e a nossa o quê? A nossa carne. Quem entende, diga eu. São os três maiores adversários nossos. O diabo, o mundo e o que, gente? E a nossa própria carne, o nosso próprio eu. Então a Bíblia diz assim, ó, olha só a resposta para quem faz esse tipo de pergunta. Digo, porém, diga andai com mais fé, diga andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência de que, gente? Da carne. Diga glória a Deus. Está aí a resposta. O que fazer para não satisfazer a carne? O que fazer para não ceder às vontades carnais? A Bíblia diz, a palavra de Deus nos orienta a andar em que mesmo, gente? Andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne.
Esse andar no Espírito, atenda para o que eu estou dizendo, gente. Nós vamos ser objetivos. Esse andar no Espírito é você andar em sintonia com quem, gente? Com Deus, você andar conectado com Deus. Esse andar no Espírito não quer dizer que você tenha que ficar 24 horas dentro de quê? Da igreja, ou 24 horas de joelho orando, ou o dia todo lendo a Bíblia, não. Isso porque também, se a pessoa precisa fazer isso para vencer o pecado, ficar o dia todo na igreja, ou ficar o dia todo orando, para não ceder às vontades da carne, isso mostra que ela não nasceu de quem, gente? Não nasceu de Deus, que ela não é convertida. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Esse andar no Espírito significa você andar em sintonia com Deus, em espírito, ligado com Deus. Conectado com quem, gente? Conectado com Deus. Independente de onde você estiver, independente de onde você for, independente de quem está rodeando você, você tem que andar para você não satisfazer, para você vencer as vontades da carne, para você resistir ao desejo da carne, é você andar no Espírito. É você andar com o seu pensamento em Deus, com o seu pensamento voltado, ligado nas coisas de quem, gente? Nas coisas de Deus. Ligado nas coisas de Deus. Aí ele diz assim, ó, porque a carne, a gente falava da carne aí, ó, porque a carne milita ou luta contra o Espírito, Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, amém, gente? E o Espírito contra o que, gente? Contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é o Espírito lutando contra o que, gente? A carne. E a carne lutando contra o que, gente? Contra o Espírito. Cada um querendo que se faça a sua o quê? A sua vontade, o seu querer. A carne lutando contra o Espírito, querendo que se faça a vontade da carne, e o Espírito lutando contra a carne, querendo que se faça aquilo que é do Espírito. Amém? Aí eu pergunto para você, quem é que vence, o Espírito ou a carne? A carne ou o Espírito? Aquele que você mais alimentar vai vencer. Amém, gente? Aquele que você mais dá vazão, aquele que você mais alimentar. É como se tivesse dois leões dentro de você, lutando, brigando um contra o outro, lutando um contra o outro. Aquele que você mais alimentar, aquele que você mais alimentar vai ser o que vai, o que, gente? Vai ser o que vai sobressair, vai ser o que vai vencer. Se você alimentar a carne, se você ficar alimentando os pensamentos da carne, se você ficar envolvido com as coisas da carne, a carne vai vencer. Mas se você andar no Espírito, se alimentar do Espírito, das coisas de Deus, das coisas do Espírito, então o Espírito vai vencer. Diga graças a Deus e bem forte para Jesus. Bem forte. O Espírito vai vencer. Então eu quero, aqui nessa noite, dizer para você que você tem que andar no Espírito, gente. Que você tem que alimentar o Espírito, que você tem que fortalecer o Espírito. Que você tem que estar envolvido com as coisas não da carne, não do mundo, mas envolvido com as coisas de quem, gente? De Deus. 100% envolvido, com o pensamento todo voltado para as coisas de quem, gente? Para as coisas de Deus. Porque não é fácil, gente. A carne não desiste, o diabo não o que, gente? Não desiste. O objetivo maior dele é levar a sua alma junto com ele. E ele trabalha pesado, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês e do ano. Ele luta direto, batalha direto para poder levar a sua alma com ele. E faz isso apresentando para você
a carne, o mundo, as coisas do mundo, o colorido do mundo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Só para você ceder, só para você cair e ele passar a mão na sua alma. É uma verdade. Então o segredo é você andar no Espírito, você andar com quem é de Deus, você andar em espírito de oração, você andar em sintonia com o seu pensamento no céu. Amém, gente? Em Deus. Você ter ao seu redor pessoas que são de Deus. Você, enfim, investir em amizades que vão te aproximar de Deus e não vão, o que, gente? Te afastar dele. Porque é melhor você perder um amigo do que você perder a salvação da sua alma. É melhor você perder um relacionamento a alguém que está te levando para o mau caminho, que está te levando para longe de Deus. É melhor você perder ele, é melhor você perder ela, do que você perder a sua alma e ir para o inferno. Perder a sua salvação. Então ande no Espírito. Se envolva com as coisas de quem, gente? Se envolva com as coisas de Deus. Principalmente os jovens. É uma verdade. A Bíblia diz que o jovem é o que mesmo? O jovem é forte. Diga o jovem é forte. E essa força que o jovem tem, ou será usada por Deus, para as coisas de quem? Ou será usada pelo diabo para as coisas da carne. Por isso que o diabo investe pesado para levar o maior número de jovens com ele. Porque uma vez que o jovem é forte, ele usa a força daquele jovem para fazer o mal. É uma verdade. É uma verdade. Então ande no Espírito. Eles brigam, a carne e o Espírito luta, briga o dia todo, todos os dias. Aquele que você mais alimentar, vai ser o que vai vencer. Então ocupe a sua mente, ocupe o seu pensamento, ocupe o seu tempo com as coisas que vêm de Deus, com as coisas que são do céu, que são celestiais, que são santas, sagradas, que são de Deus. Um jovem, ele tinha essa dúvida. Um jovem, ele tinha essa dúvida. Ele queria saber o que fazer para ele agradar a Deus, para ele fazer a vontade de Deus, uma vez que ele era jovem, uma vez que a vontade da carne, os desejos carnais falavam mais alto do que o desejo de servir a Deus. E esse jovem, ele foi passar uns dias, passar as férias dele, as férias da escola, ele foi passar com um tio dele, que era pastor, que pregava na capital, e ele foi passar as férias com esse tio dele, para poder ali aprender com o tio e para poder perguntar para o tio, que era pastor, e ter uma resposta de como ele fazer para ele vencer os desejos carnais, as tentações, as vontades da carne. O tio chega, né, o jovem chega, o tio o recebe, e ele já pergunta: tio, eu vim aqui, vou passar 30 dias aqui com o senhor, mas eu queria que, a primeira coisa que eu queria que o senhor me ajudasse é respondendo uma pergunta. O que eu faço, o que eu tenho que fazer para vencer as tentações, para vencer a carne? Está tão difícil servir a Deus, está tão difícil fazer a vontade de Deus, o que eu faço, tio? E o tio respondeu para ele: meu filho, eu estou atrasado para fazer a reunião, daqui a pouco eu te respondo, vem aqui comigo, vamos lá, vamos fazer a reunião. Ele foi fazer a reunião, acabou a reunião, já era tarde, ele foi descansar.
No outro dia de manhã ele chamou o sobrinho, vamos ali fazer o programa de rádio agora, ó, não esqueci daquela pergunta não, mas depois eu respondo, tá? E foi para a rádio, da rádio foi para fazer uma visita, depois foi para o programa de televisão, à noite já tinha reunião de novo, e passou mais um dia. No outro dia, o pastor foi fazer visita no presídio, à tarde tinha reunião administrativa, à noite o culto, e passou mais um dia. No outro dia, o pastor foi fazer visita no hospital, à tarde reunião, à noite o culto, e passou mais um dia. Passaram 10 dias, passaram 15 dias, 30 dias. No último dia, o tio já levando o rapaz, o jovem sobrinho, para a rodoviária, o tio falou, meu sobrinho, eu não tive tempo para responder a sua pergunta, você me perguntou há 30 dias atrás, eu não tive tempo, mas agora, já que você está indo embora, eu vou responder, senta aqui que a gente vai tirar limpo isso aqui, eu vou responder as suas dúvidas. E ele falou, tio, não precisa mais, porque eu fiquei aqui 30 dias, e aqueles pensamentos não vieram, aquelas vontades, aqueles desejos, não conseguiram, não prevaleceram. Eu fiquei aqui 30 dias envolvido com as coisas de quem? De Deus, e corre para cá, e corre para lá, acompanhando o Senhor na missão aí, e, poxa, esses 30 dias foram abençoados na minha vida, eu não preciso de que o Senhor responda mais. Eu entendi que para vencer o pecado, a carne, o mundo, as tentações, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, andar no Espírito, diga graças a Deus. Amém, gente? Quem entendeu, diga eu. Contei para você essa história para abrir a sua mente, fazer você entender. Amém, gente? Se envolva com as coisas de Deus. Poxa, aqui dentro da igreja tem tanta coisa, tantos grupos, é uma verdade. Você pode estar envolvido no Geração Jovem, tem o grupo da evangelização, tem um grupo que faz as visitas nos hospitais, tem um grupo que faz as visitas nos presídios, tem um grupo que faz as visitas nos asilos, que faz as visitas nos orfanatos, tem os grupos dos palhaços que levam a alegria nos hospitais, levando a alegria para as crianças que estão internadas, e assim vai. É ou não é verdade? Quem entende, diga eu. E se envolver com as coisas de quem? É o que você tem que fazer. Alimentar o teu espírito, fortalecer o teu espírito, alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé. Aí você vai conseguir vencer. Diga graças a Deus. Quem entendeu, diga eu. E para concluir só aqui a mensagem, diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele fala no 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, olha só, as obras de que mesmo? Da carne. Diga prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Atenda para isso aqui, ó. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de quem? De Deus, aos que tais coisas praticam. Quem quer herdar o reino de Deus aqui, diga eu. Então, se isso aqui, essas obras aqui, se alguma delas ou algumas delas fazem parte da sua vida, do seu dia a dia, você tem que mudar isso aí. Porque você corre risco de perder sua salvação, perder a herança maior que a herança da vida eterna. Amém? Quem entendeu, diga eu. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração e já vamos concluir aqui terminando. Amém, gente?
Mas o fruto do Espírito, agora isso aqui é bom demais. Diga amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, diga bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as coisas de Deus, os frutos do Espírito. Amém? Os frutos do Espírito. Tem as obras da carne e tem os frutos do Espírito. Aí ele dá uma instrução aqui no 25, ele fala assim, ó, se vivemos no Espírito, diga, se vivemos no Espírito, andemos também o quê? Diga para o teu irmão, diga, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como uma pessoa ser do Espírito e andar na carne, ou ser da carne e andar no Espírito. Não tem como. Quem é do Espírito anda no Espírito, e quem é da carne anda na carne. Então, a orientação de Deus para a gente hoje é a gente andar no Espírito. Tá bom? É a gente se envolver com as coisas de Deus, ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Quando você não tiver nada para fazer, e você, ao invés de você ficar pensando o que não agrada a Deus, é melhor você pegar a Bíblia e ler, fazer uma oração. É ou não é verdade? É ou não é? Assistir um filme bíblico. Enfim, se envolver com as coisas de Deus. Ou vir para a igreja. É ou não é verdade? Ou vir para a igreja, porque na igreja você vai se ocupar com alguma coisa e vai. É ou não é verdade? E esses pensamentos vão fugir. A Bíblia diz, né? Resistir o diabo e ele o quê? E ele fugirá de vós. Resista e ele vai fugir de você. Tá bom? Coloca a mão no coração.